Olá pessoal, então esse é o exercício de identificação de horizontes diagnósticos subsuperficiais. Essa aula prática está no polígrafo de aulas práticas que está à disposição de vocês no Moodle. Então observem lá nesse exercício que tem estes gráficos. Estes gráficos nós temos a profundidade e a percentagem de argila. Então veja no primeiro gráfico da esquerda que nós temos um aumento considerável de argila na parte iluvial de acordo com a profundidade, formando uma espécie de barriga. Se nós pegarmos o segundo gráfico da curva B, vejam que além da barriga tem uma espécie de umbigo, né? Aquilo corresponde ao horizonte E, se nós pegarmos em termos de profundidade a distribuição de argila. Se nós pegarmos o terceiro gráfico, terceira figurinha da curva C, vejam que a argila aumenta muito pouco com a profundidade. Então, praticamente não há incremento de argila de acordo com a profundidade. Então, nós temos a curva A, a curva B e a curva C, mostrando, né, aquela parte que tem a barriga e a curva C, aquela que não tem a barriga. Se nós pegarmos o perfil 1, vamos começar com o perfil 1, vamos classificar o perfil 1 do polígrafo de aulas práticas lá na página 14. Então vejam que tem ali a descrição geral e tem os dados analíticos. Nos dados analíticos nós temos os horizontes, a sequência de horizontes ali, horizonte A, BA, B1, B2, com a respectiva profundidade e com o seu respectivo teor de argila. Então o horizonte A, que vai de 0 a 40, tem 680 gramas por quilograma de argila ou 68% de argila. O horizonte BA vai de 40 a 80, 72%. O B1 vai de 80 a 140, 74% de argila. E o B2 vai de 140 a 170 vai mais profundo, né? Ele tem 75% de argila. Então vejam que nós construímos agora aquele gráfico, no qual nós temos a profundidade e nós temos a percentagem de argila. Então de 0 até 40, que é o horizonte A, vejam que tem um gráfico de barras ali, significa que de 0 a 40 eu tenho 68% de argila. É o que me mostra este gráfico, né? Então da distribuição da argila. Então se eu comparar, vejam que eu traçando, né, uma linha unindo, vendo essa distribuição de argila, comparar com aquelas curvas, ela está semelhante à curva C. Ou seja, não há evidência de iluviação de argila. Vejam que passou de 68 do horizonte A para 75% no horizonte B2. Praticamente não aumentou em nada, muito pouco o teor de argila em profundidade. Então o que a gente faz agora, né? Na sequência do exercício, verificar qual curva de distribuição de argila em profundidade é semelhante. Não é semelhante à curva A, nem a B, é semelhante à curva C. Então, agora eu vou lá para o capítulo 4, onde estão descritos os horizontes diagnósticos subsuperficiais, né? Então, eu sei que não vai ser um B textural, porque não tem a coluna de argila, né? Não vai ser nem a curva B, de novo, né? Não vai ter um horizonte álbico. Então, a curva C, eu vou lá, na sequência, eu passei pelo horizonte B textural, na sequência do polígrafo, né? E o próximo a ser verificado, neste caso, é um horizonte B latossólico. Então está ali o conceito de B latossólico. Eu vou conferir com as informações que estão lá na descrição morfológica e nos dados analíticos, passar. Cada um deles tem que ter uma espessura mínima de 50 centímetros, não tem que ter mais que 4% de minerais primários alteráveis, a textura tem que ser aquela ali, a CTC, a atividade da argila tem que ser menor que 17 centimol por quilo. Eu confiro cada uma dessas informações e vou ver que o perfil 1, ele possui todas estas características, né? Se ele apresentou todas essas características, eu classifico ele como um horizonte B latossólico. Então, achei o perfil 1 é um horizonte B latossólico. Classifiquei o horizonte diagnóstico subsuperficial do perfil
1. Então vejam, né, se porventura apresentar a curva A ou a curva B, eu vou começar a procurar no polígrafo pelo primeiro. Né? Então vou verificar se ele é horizonte B-textural. Aí eu tenho que ir verificar, conforme está escrito no polígrafo, né, se aquele perfil que eu estou classificando horizonte diagnóstico subsuperficial vai corresponder ao horizonte B-textural. Então, se porventura, né, eu achar que for um horizonte B-textural, logo a seguir eu tenho que verificar se esse horizonte B-textural ele não satisfaz os requisitos para ser plânico. Porque se ele satisfizer os requisitos para ser plânico, ele deixa de ser chamado de B-textural e passa a ser chamado de B-plânico. Ou verificar se esse B-textural poderá ser um plíntico. Então, se ele tiver plintita, além desse acúmulo do véu de argila, tiver plintita, no mínimo 15% de plintita e tiver no mínimo 15 centímetros de espessura, ele deixa de ser chamado de horizonte B-textural e passa a ser chamado de horizonte B-plíntico. Agora, ele não satisfez nem as condições para ser plânico ou plíntico, então nesse caso será um B-textural. Então é o que vocês vão fazer, né, nos próximos perfis, no 2, no 3 e no 4.